A paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo da série que nós prometemos, no novo projeto Homens da Bíblia, ao qual servem como exemplos para nós. Na manhã desse dia iremos falar sobre Gideão e suas estratégias. Está baseado no texto do livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 11 e 12, que diz assim, Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, varão valoroso. Veja bem, irmãos, já começa aqui falando sobre este grande homem de Deus, ao qual um anjo lhe aparece para lhe falar, Ele diz que Deus o enviou para dizer que ele é um varão valoroso diante de Deus. Um grande exemplo para nós que precisamos estar à frente, na presença de Deus e sermos convocados pelo Senhor para essa grande obra e sermos, de uma certa forma, diante de Deus, aparecermos como varão valoroso. Anteriormente já gravamos vídeo falando sobre o obreiro aprovado. E Gideão foi um obreiro aprovado, porque Deus o chamou de varão valoroso. O interessante que eu encontro na história desse homem que serve para nós, como exemplo, as estratégias que ele usou. Um homem estrategista, porque Deus o viu que ele não estava ocioso, ele não estava parado, ele não estava simplesmente sem fazer nada, mas ele se encontrava ali, diz que ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar é um lugar onde se faz o vinho, onde se prensa as uvas para transformar as uvas em vinho. E ele estava malhando trigo no lagar. O lugar certo seria ele estar na eira, A eira, que era o lugar onde se fazia a malhação do trigo, que é onde se fazia o trabalho. E ele, estrategicamente, para fugir dos midianitas, que diz que a terra estava assolada pelos midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente. Então eles estavam perseguindo, diz que esses homens vinham contra Israel como gafanhotos, toda a terra sendo consumida por essas nações vizinhas, que estavam assolando o povo de Israel. E estrategicamente Gideão, para fugir desses homens que queriam o mal de Israel, ele fez uma estratégia, foi lá para estar malhando o trigo no lagar, estrategicamente. E quando o anjo chega, Gideão, ele fica, de uma certa forma, até assombrado de alguma forma. Apareceu um anjo para ele, e ali aquele anjo diz que ele é varão valoroso. Ele, mas como, se eu sou o menor da tribo de meu pai? Aí ele, sim, mas o Senhor vai nessa tua força, não te mandei eu. Faz uma pergunta, o próprio Deus, através do anjo, pergunta, não te mandei eu? Então vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Então, bom é quando nós temos uma intimidade o suficiente com Deus para nós recebermos uma palavra enviada do Senhor. Mas sabe o que eu acho interessante nessa história de Gideão? É porque Gideão, quando ele recebe a palavra, ele não vai de qualquer maneira. Porque Deus falou, Deus me chamou, como um varão valoroso, disse que estar comigo, vai nessa tua força, e não te mandei eu. Foi enviado sim por Deus, mas ele, estrategicamente, ele faz uma pergunta, tudo bem, já que eu sou o menor da tribo da casa do meu pai, e se o Senhor está me enviando para livrar Israel, então me dá um sinal. Ali ele começa, ele diz, se realmente é Deus, se realmente eu estou sendo visitado pelo Senhor,
Senhor. Então recebe uma oferta, um sacrifício. Então ele vai lá e o anjo diz, não, pode ir que eu te espero. O anjo ficou ali esperando, ele foi lá e fez toda aquela preparação de holocausto, de oferta, de sacrifício, que era costume do povo israelita fazer. Então ele foi lá e mostrou e fez, e o anjo esperou. E ao receber, o anjo subiu junto com a oferta para o trono de Deus. Então nós vemos com isso, ele pediu seu primeiro sinal e Deus continua falando com ele, né? Ele continua falando e Deus fala, vai lá e derruba o altar de Baal, corta o seu bosque e faz um altar para mim. E ele lá, e ele vai e ele diz, Senhor, faço. Foi lá e fez tudo, obedeceu ao Senhor e fez tudo aquilo. Olha que coisa linda a história desse homem. E ele obedecendo ao Senhor era o altar de Baal, quem tinha construído era o seu pai, né, ali em Ofra, que era estava ali, né, Joás, o seu pai, tinha feito eles eram idólatras e estavam ali adorando naquele altar de Baal, fez o bosque para Baal e ele derrubou tudo, cortou tudo sem temer o seu pai, digamos assim. Ele fez, até que ele temeu, ele fez à noite para não ser atacado instantaneamente, mas ele sabia que havia um perigo, mas ele foi lá e fez e obedeceu ao Senhor, e através disso depois ele começou, quando ele viu que realmente iria apertar as coisas para ele, ele pediu provas ao Senhor, pediu além do sinal do sacrifício, da oferta, ele pediu para que Deus mostrasse que realmente Deus estava com ele, que ele ia defender o povo de Israel, e fez como nós bem sabemos, né, os pedidos dele, os sinais que ele pediram, colocou uma lã e queria que somente aquele velo de lã que ele colocasse no telhado, somente ele molhado e toda a terra seca, e assim Deus fez. No dia seguinte, da mesma maneira, botou o velo de lã, queria que somente o velo estivesse seco e toda a terra molhada, e assim sucedeu como ele pediu. E ali, estrategicamente, né, Deus manda aqueles homens e diz, vai, escolhe os homens para ir lutar contigo, e juntaram-se 32 mil, e Deus já manda falar, olha, os covardes e medrosos podem voltar, e voltaram 22 mil, daqueles 10 mil que ficaram, como nós conhecemos a história, 9.700, como Deus havia mandado estrategicamente mostrar como eles se portariam, né? Então eles se colocaram de joelhos e esses tiveram que voltar e ficou somente os 300. E como Gideão ainda estava meio temeroso, porque Deus conhece o meu e o seu coração, mesmo através de todos esses sinais, Deus manda que ele desça com o seu moço ao arraial dos midianitas para ouvir o que ele tinha a dizer, o que Deus tinha a falar através daquele homem. Quando ele chega ali naquele arraial, ele chega e encontra aquele homem contando um sonho, né? E naquele sonho, a interpretação do próprio, muitas vezes o inimigo fala até mesmo, irmãos, o inimigo chega a nos dizer o que nós temos que fazer, o que Deus vai fazer através, né? A gente ouve a voz de Deus, porque Deus, ele se manifesta de todas as maneiras, só nós estamos atentos para ouvir a voz do Senhor, e o Senhor usando o próprio inimigo, para que Gideão pudesse se fortalecer e ir lá e combater os combates do Senhor. Aquele homem disse, esse sonho que você teve não é outra coisa senão a espada de Gideão que vem contra nós. E eu acho lindo essa parte, quando Deus envia Gideão para aqueles homens, para ir lutar contra os midianitas ali, ele diz para aquele povo gritar, espada do Senhor e de Gideão. Olha, engrandecendo o nome, Deus engrandece o meu e o teu nome quando a gente faz a vontade dele, quando a gente se dispõe a trabalhar para o Senhor. E o Senhor ali, ele falou, né, para que aquele povo quebrasse os seus cântaros, para que o seu povo tocasse a buzina e gritasse, espada do Senhor e espada de Gideão. E ali, através daqueles gritos, o povo se embaratinou,
tornou e eles começaram a lutar uns contra o outro, fugiram e ali houve grande mortandade e a vitória do povo de Deus através do seu servo Gideão. Gideão é um estrategista do Senhor, ele usou as estratégias que Deus lhe deu, as armas que o Senhor lhe deu. Nós temos que usar as armaduras do Senhor para combater e sermos vencedores e aparecermos diante de Deus como verdadeiros vitoriosos na presença do Senhor. Se você gostou da mensagem na manhã desse dia, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho, dá o seu like para que nós possamos dar continuidade e você possa receber mensagens da parte do Senhor. Hoje o segundo vídeo aí a respeito dos homens de Deus, e também você receberá em alguns minutos também os vídeos gravados pela minha esposa, que vem falar das mulheres de Deus. Então compartilhe, venha se inscrever, venha aí a dar o seu like, venha apertar o sininho para receber essas mensagens maravilhosas vindas do céu para falar no seu coração. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus.